Ótimo, vamos então começar com questão, né? Em relação à classificação de Knight e Linde para a progressão da doença periodontal, segundo Almeida, cenário de opção que caracteriza a lesão estabelecida. Aí o que a gente tem que fazer? Na nossa cabecinha, a gente tem que arrumar e lembrar sobre a lesão estabelecida. Vamos tentar fazer isso? O que vocês lembram da lesão estabelecida? Qual é a célula? Linfócito B. Tá. Clinicamente é possível detectar? Sim. Em relação a colágeno e... Já tem distribuição de colágeno, fibrolágeno, maravilha. Então a gente agora já tem a nossa informação e a gente vai dar uma lida e ver o que faz sentido ou não. Migração apical do epitélio juncional. Isso é de quem? Isso é da avançada. Aumento da permeabilidade, proliferação vascular. Linfócitos e neutrófilos são os leucócitos predominantes nesta fase. Por enquanto, está tudo bem? Não? O que vocês não gostaram? Letra C. Migração neutrofílica aumentada e proliferação do epitélio juncional. Dilatação vascular com extravasamento de fluido e proteína plasmática. Perda de colágeno perivascular. Aumento do filtrato inflamatório. Neutrófilo, linfócito, monócito, macrófago. Não? Por que não? O que vocês não gostaram? Migração neutrofílica. Letra D agora, né? Aumenta a produção de plasmócito, que constitui 10 a 30% do infiltrado inflamatório, porém sem perda óssea, acentuada a proliferação do epitélio juncional, migração neutrofílica bastante aumentada, início da formação do epitélio da bolsa. Mastigadinho, como a gente acabou de ver, né? Nem sempre vai estar mamão com açúcar, né? Histologicamente saudável, pouco ou nenhum infiltrado inflamatório, leucócitos esparsos, restritos ao interior do epitélio. Não. Exatamente, dedadinho. Ficou mais próximo ao que a gente conseguiu fixar, tá? O entendimento dos processos patológicos relacionados à gengivite foram melhor esclarecidos depois que os estudos clássicos de Peet e Schroeder descreveram as alterações histológicas que ocorrem nos tecidos gengivais, como inicial, precoce, até na prova está dessa ordem, olha lá, inicial, precoce, estabelecida e avançada. De novo, são características da precoce, exceto o que não é da precoce. Maravilha, letra C. Tá? A gente não tem na lesão precoce reabsorção de osteoclastos de osso alveolar. Tá? Correlacione a célula predominante respectiva à lesão periodontal e depois marque a sequência correta nas alternativas abaixo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Precoce. Quem é da precoce? Linfócito? Tá, tu não. Tango. Olha para TT. Não é linfócito T. É o número 3. Pessoa maluca. Lesão inicial. Número. Lesão estabelecida. Linfócito B, número 2. Ajuda a pessoa. Lesão avançada. Plasmócito. Número 3, 1, 2, 4. Letra. Tranquilos? Felizes? É pra acertar, hein? Ai, ai, ai. Ó, mãe falando com o dente trincado assim, ó. É pra acertar, hein? Classificação de Miller e P de Schroeder tem que acertar, hein? Destruição tecidual na periodontite. Tem ação das bactérias? Tem ação das bactérias, tá? Elas produzem uma série de enzimas solúveis para digerir as proteínas extracelulares do hospedeiro e outras moléculas. Elas liberam numerosos produtos metabólicos, como amônia, ácido butírico, sulfito de hidrogênio. Tá? Também são liberados proteases, que são capazes de quê? Degradar colágeno.
elastina, fibronectina e outros componentes da matriz intercelular. Então, tem aí a parcela de ação das bactérias e a gente também tem a destruição dos tecidos devido à resposta do hospedeiro, tá? Tá direitinho a apostila? Todo mundo achado? O hospedeiro também pode produzir proteases na intenção de eliminar essas bactérias. Quer dizer, ele queria se defender, mas tentando se defender, ele acabou causando destruição, acabou causando perda óssea. Esses produtos liberados estimulam o quê? Produção de citocina, né? Pelo hospedeiro. As citocinas fazem o quê? Aumentam a resposta inflamatória. Então, o LPS, que é o lipopolissacarídeos de bactérias gram-negativas, elas são capazes de acionar essa resposta inflamatória e imunológica, assim como interagir com células do hospedeiro. Então, os LPS também alteram o quê? A permeabilidade vascular. Com isso, aumenta a quimiotaxia e induz a liberação de citocinas e substâncias pró-inflamatórias, desta forma, aumentando a inflamação. Então, quer dizer, a coisa perde a proporção, tá? O início era o quê? Uma simples defesa. Só que a ação de bactéria, resposta do hospedeiro, essa resposta fica sem proporção e você acaba tendo perda óssea por causa disso. Deu para entender? A tentativa era ajudar, a tentativa era se defender. Mas nessa defesa, você acaba tendo perda também, tá? Então aí, ó, mediador químico de inflamação, citocinas pró-inflamatórias. O que são essas citocinas pró-inflamatórias? São proteínas solúveis secretadas por células envolvidas na resposta do hospedeiro, tanto inapta quanto adaptativa. Elas agem como moléculas mensageiras, tá? As citocinas são aquelas moléculas mensageiras, tá? O cara ali parecida, estão ali com a bandeirinha, transmitindo sinais para as outras células, tá? As interleucinas 1-beta, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, eles estimulam a reabsorção óssea. Ok? A 1-beta pode atuar sobre fibroblasto, promovendo reparo ou destruição da matriz celular. E a interleuquina 8, quimiotaxia para os leucócitos. Estimulam macrófagos e outras células a produzir prostaglandina. Quem é essa prostaglandina? Prostaglandina derivados do ácido araquidônico e são importantes mediadores da inflamação. Estão em números elevados durante o período de progressão da doença. PGE2, que é um tipo, né, de prostaglandina, são importantes vasodilatadores e induzem a produção de citocinas por várias células. Age sobre fibroblasto e osteoclasto, junto com a citocina, induzindo o quê? Produção de metaloproteinase. Tá? Que faz o quê? Qual o problema dessa produção? Qual o problema de produzir metaloproteinase? É uma enzima que degrada colágeno. Tá? A suscetibilidade à periodontite está em torno do quê? Da habilidade ou não de produzir anticorpos efetivos contra as bactérias específicas. Fatores de risco como o quê? Fumo, diabetes, o que eles fazem? Eles aumentam essa suscetibilidade, tá? São considerados cruciais na avaliação da periodontite, ok? Então, do mesmo jeito que teve aquela máxima que eu falei lá, né, de placa, fator etiológico para doença periodontal, para a resposta imune, a gente tem que ter isso aqui na cabeça. A resposta imunológica é o principal fator na etiopatogenia da doença periodontal. Tá? Então, a bactéria está ali, startando todo o processo. Mas é a resposta imunológica que modula toda essa etiopatogenia da doença periodontal. Ok? Então, o acúmulo de bactérias periodontopatogênicas no sulco constitui o estímulo inicial. Acabei de falar, né? O start da história. Que desencadeia a resposta inflamatória e os mecanismos de defesa imunológica do hospedeiro. Acumulou placa, o corpo vai se defender, né? Após reconhecimento dos antígenos e produtos bacterianos, que são esses LPS, né, lipopolissacarídeos, pelos receptores das células dos hospedeiros, são recrutadas e ativadas várias células de defesa. Neutrófilo, linfócito, macrófago, com produção de quê? Mediador de inflamação. Citocina, que é aquela mensageira, é isso? E várias enzimas proteolíticas, metaloproteinases, com consequência, lesão dos tecidos periodontais. Se a resposta desencadeada não consegue, está acontecendo aquela resposta para quê? Para eliminar aquela inflamação, para resolver aquele problema. Se a resposta desencadeada não consegue eliminar adequadamente o estímulo bacteriano, esse desafio bacteriano, vai estabelecer o quê? Um processo inflamatório crônico.
Tá? A gente tem que lembrar que a doença periodontal ela é o quê? Crônica. Você não tem... esse paciente teve doença periodontal. Não. Uma vez que ele é diagnosticado como paciente periodontal, ele vai ser para sempre, paciente periodontal. Ele pode estar... a doença pode estar em atividade ou não. Tá? Mas paciente periodontal é paciente periodontal. Ele é uma doença crônica. Ele não está livre daquilo. Por quê? Por causa disso aqui. Estabelece um processo inflamatório crônico, com degradação progressivamente mais extensa dos tecidos periodontais, incluindo a reabilitação de osso alveolar. Vai ter um momento que a doença pode não ter atividade, mas se tiver acúmulo de placa, ali vai acontecer de novo atividade de doença, vai ter perda óssea. Tá? Essa perda óssea pode parar, então? Estaciona. Se eu controlar, eu consigo estacionar. A doença tem controle. Tá? Mas aquilo ali pode entrar em colapso a qualquer momento. Entendeu? Porque o organismo dele a gente já sabe. Ele já virou um paciente de risco, não é isso? Aquele paciente não pode ter gengivite. Por quê? Se ele tiver gengivite, ele provavelmente vai evoluir para periodontite. Tá? Mas isso é por causa da resposta do hospedeiro e não pela presença de micro-organismo. Micro-organismo startou. Sem micro-organismo não tem como nada acontecer. Não é isso? Tá? Tô falando de periodontite crônica. Faz o resumão alto, que teu resumão ajuda a galera. Fala. Pode. Aquela que a intensidade, a gravidade do problema que vai depender do hospedeiro. Isso. O micro-organismo vai estar presente. Normalmente já vai ter um micro-organismo ali. Então a gravidade que vai depender. Tá? Quer Vai dizer, ser alguma coisa mais leve ou moderada. o micro-organismo vai estar ali. Aquele micro-organismo pode estar ali, o paciente pode ficar só com gengivite. Agora, a forma de... Aí o hospedeiro é que faz a diferença. A gravidade. Tá? Exatamente. Se eu tivesse, por exemplo, de matar todos os micro-organismos, aí eu poderia cessar uma periodontite. Extrair todos os dentes. Colocar plástico. Que não seja implante. Não, sem perder o dente, por matar todos os micro-organismos. Mas como é que você vai matar todos? Não pode. Eu não tópico, estou perguntando para eu entender um processo. Pelo que eu entendi, eu sei que periodontite, isso a gente massifica e cola na cabeça. Mas quando você está estudando assim, né, no processo, por exemplo, ali tem que ter micro-organismo e resposta exagerada do hospedeiro, certo? Para ele continuar com essa periodontite. Porque a periodontite, uma vez que você teve o... Crônica, né? ela virou Crônica. Você está falando de periodonte crônica. Isso, eu estou falando da cronicidade da doença. Ela só é crônica porque ela tem micro-organismo e hospedeiro. É o desequilíbrio. É um desequilíbrio dos dois. Como o hospedeiro eu não posso consertar, vamos supor que se eu Exatamente. tivesse uma medicação... Isso, eu conseguisse ótimo. medicar E nunca mais esse micro-organismo voltar. Essa medicação é a terapia mecânica sua e do paciente. E aí que você fica... Né? Como é que você vai... Que o paciente vem com essa pergunta. Quando você vira para ele e fala, você tem uma doença crônica. Aí ele vai dizer, e agora? Né? Qual o remédio? Eu vou tomar... Qual que o pessoal do diabetes faz? É a glifage todo mês? Me diz aí qual vai ser mais um do meu rol de medicamento de uso contínuo. Não. Com a gente a história é diferente. Com a gente a história é o quê? Como você falou. Essa utopia dela de querer tirar os micro-organismos, em termos práticos, qual é? A gente sabe que não tem germe free, a gente não tem zero de bactéria. Mas você tem que diminuir no nível que aquele paciente seja capaz de sobreviver, que aconteça esse equilíbrio. Entendeu? Então, assim, para paciente de gengivite, por exemplo, a gente sabe que o cara tem um monte de placa, ele não entra em colapso, ele não tem problema, ele não tem perda óssea. Paciente de periodontite crônica, aí você tem variáveis, aí você vai, aí é muito sutil, entendeu? A tendência de periodontite crônica é o quê? Como eu falei, você tem que evitar que esse cara tenha gengivite. Entendeu? Que você raspou, tá, o cara ficou zerado, beleza. Então, esse deixar sem micro-organismo é isso. Por isso que a gente fala de manutenção de 3 meses, manutenção de 6 meses. Por quê? Se o cara não é bom controlador caseiro, né? E ele já teve atividade de periodontite crônica, se ele ficar 1 ano longe do teu consultório, a chance dele entrar em atividade é enorme. Porque motivação, ninguém tem motivação para sempre. Entendeu? Então ele precisa voltar para o teu consultório para você, de novo, dar motivação. Ah, você escovou muito bem, mas agora usa essa interdental, tal. E você remover, não zerar. Fala em remover ou diminuir. Zerar realmente é utópico, mas você reduzir aquela quantidade de micro-organismo, você precisa reduzir. Isso é papo de crônica. De agressivo, o papo é pior ainda. Isso aqui de placa é suficiente para uma destruição enorme. Porque aí micro-organismo é específico. Tá? E eu faço um implante nesse paciente, a chance De que paciente? Você vai ter que fazer manutenção nele como se ele estivesse com dente. Às vezes até mais, porque a perda no implante é mais rápida. O problema é
superfície. O problema é Você você trocou trocou a a superfície, o problema tá superfície, no paciente, né? Então, você vai tirar o dente, vai colocar implante, o problema continua. vai ter uma superfície pra ele. Mal comparando, se a gente for pensar em cárie, em paciente jovem, vamos pensar. Você faz uma restauração em classe 1, mas o cara tem um índice de cárie alto, ele come muito doce. O que vai acontecer com essa classe 1? Vai para a classe 2. E vai aumentar, e vai aumentar, vai aumentar. Entendeu? Então, assim, o dente rígido, eu, pelo menos, né, que eu sou muito, como é que fala? Conservadora, eu acho que o dente rígido é a melhor coisa que a pessoa pode ter na vida. Porque tá fechado, tá selado. Depois da primeira broquinha, meu amor, só cresce. Entendeu? Então, para a doença periodontal, o que você tem que ficar fazendo? Reduzindo, reduzindo. Só que tem pasta que consiga resolver? Tem escova mágica? Não tem. Por mais que tivesse uma escova mágica, o cara tem que usar a bendita da escova. Entendeu? Então, assim, e a parte é mecânica, não tem jeito, é biofilme. Não foi, a gente agora falou da craca, água quente vai resolver? Água sanitária vai resolver? Não vai, é mecânico. A história é assim. Já falei esse? Já. Beleza, um pouquinho de medicina periodontal, gente. Influência das condições sistêmicas sobre a doença periodontal. A gente vai falar das duas vias, tá? Aqui a gente está falando como que as condições sistêmicas podem afetar os fatores de risco para a doença periodontal. A gente até comentou aí de fumo, diabético, ainda tem isso, né? O paciente já tem a periodontite crônica, quer dizer, o organismo dele já responde de uma forma que ele tem perda óssea. Se ele for fumante ou diabético, ele está só aumentando as chances dele de ir para o implante. Ou para prótese total, né? Vocês não estão nem... Paciente periodontal, ninguém quer botar mais implante, né? Vamos lá, influência das condições sistêmicas sobre as doenças periodontais. O conceito atual é de que a doença periodontal ela é multifatorial. Por isso que é isso. Por isso que é isso, é ótimo, né? Tem como tirar só as bactérias? Você não consegue, é uma utopia. Você consegue mexer na genética do paciente? Né? Se ele tem outros fatores envolvidos, fumo, parte genética. Então ela é o quê? Ela é multifatorial. Incluindo o hospedeiro como componente fundamental. Ele é o centro da história. Estudos recentes têm relacionado a doença periodontal com diversos fatores de risco, sejam esses locais ou sistêmicos. Vamos ver algum deles. O primeiro deles, o mais falado, o mais comprovado é o quê? Diabetes. Tá? Então, assim, paciente diabético, gente, ele tem que ir para os braços de um periodontista. Para mim, o endocrinologista, dentro do rol dele de encaminhamento, ele tinha que encaminhar para um... A gente já tem produção científica suficiente para respaldar isso. Tá? Mas o dentista ainda está caminhando, né, bem devagarzinho, agora que conseguiu entrar no CTI, está todo feliz, tal. Mas isso aí tinha que ser uma coisa natural. A gente é profissional de saúde, como, né, todo o pacote, né? Mas trata a boca, trata o fígado, não, você trata o ser humano, você trata o paciente, enfim. Indivíduos com controle metabólico, já li? A maioria dos estudos demonstram uma maior perda de inserção nos indivíduos diabéticos, tá? E a diferença é nítida. Tipo 1, então, é assustador. Tipo 1 é assustador. Assustador. Sim, Adolescente. Eu tive um também de aparelho, tipo 1. Você fica desesperado. Não responde, a doença vai embora. Por mais que você tente controlar a placa, é muito difícil. Diabetes mellitus é considerado um fator predisponente para a formação de abscessos periodontais e periapicais devido à supressão da função neutrofílica. Muito comum, principalmente paciente que está descompensado, abscedar, tá? Você faz a raspagem no paciente, não perguntou na anamnese, ou ele não te falou, ou ele descompensou, o paciente volta todo abscedado. Ah, mas eu fiz raspagem, aquilo tudo explode, absceda, coisa horrorosa, tá? E endo também, né? Fez a endo, dá lesão periapical, né? Faz abscesso periapical, por quê? Porque o cara não consegue dar continuidade, a cicatrização não vai ocorrer. Você faz uma parte, o restante não, o corpo não ajuda no restante. Fatores que têm sido associados a maior severidade de alterações periodontais em pacientes diabéticos. Modificação na microbiota, alteração do metabolismo do colágeno, prejuízo funcional de nefrófilos. Esses fatores indicam menor resistência à infecção. Isso aí todo mundo sabe, não é? Diabético não pode ter ferida, ter machucado, tal, mas está com a boca toda inflamada. Ninguém nem pensava nisso. Não é assim? Meu avô era diabético, tinha um machucado na perna enorme, que minha avó trocava aquele machucado. Não tem essa coisa do diabético? Ah, não posso fazer a barba, a unha. O pessoal cuida com tudo. Mas a boca está ali, né, berrando inflamação e ninguém está se tocando.
Então, esses fatores indicam menor resistência à infecção. O diabético tem uma resistência diminuída para a infecção. Maior patogenicidade da microbiota e menor capacidade de... Então, todas as etapas ele está falhando. A microbiota não favorece, ele não resiste à infecção, e se você trata, ele não responde bem, ele não tem uma capacidade reparativa boa, a cicatrização dele não é boa. Indivíduos com diabetes mal controlado podem se queixar de diminuição do fluxo salivar e queimação na boca ou língua. Os diabéticos que utilizam agentes hipoglicêmicos podem sofrer de xerostomia, tá? A qual pode predispor a infecção oportunista por cândida. Já tem um plus aí você começa a ganhar mais, né? A perda de inserção periodontal tem sido encontrada mais frequentemente em pacientes com diabetes moderado e mal controlado, tanto tipo 1 quanto 2, do que em indivíduos com a doença bem controlada. O diabético bem controlado, há muito tempo controlado, relaxa. Dá para atender, dá para fazer raspagem, a gente não fica tão pirado, ele vira um paciente comum, mas você tem que estar com certeza que ele está bem controlado, tá? Além disso, os diabéticos com complicações sistêmicas mais avançadas apresentam doença periodontal mais grave e com maior frequência. Isso aqui é lindo, botei até em negrito. Por outro lado, o tratamento periodontal em fase inicial, com motivação e debridamento da bolsa nos pacientes diabéticos tipo 2, resulta em melhor controle metabólico do diabetes. Quer dizer, é a gente podendo ajudar no controle glicêmico, na resposta, no tratamento dele médico. Tá? Isso aí também tem trabalho científico mostrando essa mão dupla, é muito interessante. Voltei? Voltei. Considerando a relação de diabetes e doença periodontal, o que é verdadeiro e o que é falso? Paciente tipo 1 representa risco menor de desenvolver doença periodontal com a idade e com a duração do seu diabetes? Está verdadeiro ou está falso? Por quê? Risco maior, né? Está falso porque ele tem um risco maior. Indivíduos com diabetes mal controlado podem se queixar de diminuição do fluxo e queimação na boca ou na língua. Os diabéticos que utilizam agente hipoglicêmico podem sofrer de xerostomia, qual pode predispor a infecção oportunista por cândida. A perda de inserção periodontal tem sido encontrada mais frequentemente em pacientes com a doença bem controlada do que em indivíduos com diabetes moderado. Qual é a letra? Foi? Hormônios sexuais. Eles podem exercer as suas influências sobre os tecidos periodontais de várias maneiras. Ele pode alterar a resposta tecidual à placa, influenciar a composição da microbiota ou estimular a síntese de citocina pró-inflamatória. Tá? Gravidez. Pode haver um aumento de quem? Prevotera intermídia, né? Terceiro trimestre de gravidez. A gravidez não causa gengivite. Okay? Não causa cárie, não causa perda de dente. A gravidez só causa filho. Né? Pois o fator etiológico continua sendo a placa. Mas ocorre a reação o quê? Exacerbada essa placa. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quer dizer, a placa está ali. Devido à alteração hormonal, a resposta a essa placa vai ser exacerbada, vai ser aumentada. O excesso de progesterona produz dilatação da microvasculatura gengival, estase circulatória e suscetibilidade à irritação mecânica, favorecendo o extravasamento de fluidos para os tecidos vasculares. Em alguns casos, pode haver a formação de granuloma gravídico. Todo mundo lembra do granuloma gravídico? Uso de anticoncepcionais hormonais. Como o uso de anticoncepcionais simula uma gravidez, o uso deste medicamento produz alterações vivais semelhantes à gravidez. A gente, quando toma pílula, não é para enganar o organismo que está tendo gravidez, não é isso? Desta forma, há um aumento da prevalência de gengivite em pacientes que usam anticoncepcionais. Então, às vezes, você está ali com aquela paciente, nossa, mas essa gengiva dela está inflamada toda hora, nem tem tanta placa, o que acontece? Faz uma anamnese mais minuciosa, vê se ela não usa um contraceptivo oral, de repente, claro que você não vai tirar o... Pelo amor de Deus. Manda ela vir mais vezes, mas não tira a pílula da menina, não. Menopausa. Ocorre diminuição do estradiol, que causa gengivistomatite. Quase falei herpética, mas não, é só gengivistomatite. Mucosa e gengiva secas e brilhantes se sangram com facilidade. O paciente vai ter uma sensação de queimação na boca,
e uma gengivite descamativa. Novamente, a alteração hormonal não altera... Novamente, a alteração hormonal apenas altera a resposta, tá? Não vamos pensar que ela está causando, ela está alterando. O fator etiológico é placa. Ocorre frequentemente gengivite devido ao quê? Ao desequilíbrio hormonal. AIDS. Tem sido relatadas doenças não comuns a doenças periodontais, como o quê? Eritema gengival linear, gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante. Indivíduos HIV positivo, eles têm uma maior velocidade, tá, de progressão da doença. A microbiota pode apresentar algumas diferenças. Cândida, Enterococcus fecalis e Clostridium SP. Tá? Fumo. Nenhum efeito sobre a taxa de acúmulo de placa. Ficou direitinho essas setinhas? Deu certo? Quimiotaxia neutrofílica alterada, fagocitose e queima oxidativa. Então, o que aumenta paciente fumante? Colonização de bolsas periodontais superficiais por patógenos periodontais, aumenta nível de patógeno periodontal em bolsa profunda, aumenta fator de necrose tumoral, prostaglandina em fluido crevicular gengival, tá? Se quiser anotar, então aqui é fator de necrose tumoral, prostaglandina e aqui fluido crevicular gengival. Aumenta a colagenase neutrofílica e elastase também no fluido crevicular gengival, produção de prostaglandina por monócitos em resposta ao LPS, lipopolissacarídeo. E aumenta o tempo necessário para se recuperar da anestesia local. E o que a gente tem em diminuição? Vasos sanguíneos gengivais com inflamação diminuem. Oi? Qual o segundo, amor? Aqui, fator de necrose tumoral e aqui prostaglandina. E aqui é o fluido crevicular gengival. Ok? Quer que repita? Fator de necrose tumoral. Alfa. Vasos sanguíneos gengivais com inflamação, fluxo de fluido crevicular gengival e sangramento na sondagem, temperatura subgengival. Na parte clínica, o que é importante a gente lembrar? O paciente fumante, claro que a gente sabe que o fumo é fator de risco, que o paciente fumante tem mais perda, a evolução da doença da periodontite é maior, mas os sinais clínicos eles estão mascarados, tá? Então, o que é importante cuidado em questão que tem a pegadinha nesse sentido? Paciente periodontal sangra menos, paciente fumante sangra menos. Isso quer dizer que ele não tenha doença? Ou que ele tenha menos doença? Não. Tá? Então, ele vai sangrar menos. Os aspectos clínicos de inflamação não vão estar tão evidentes comparado a um paciente não fumante. Tá? Mas é só isso. É como se o fumo mascarasse. Quando você vai perguntar para ele, ele vai dizer que não sangra. E é verdade, não sangra. Ou sangra pouco. Tá? Mas isso não quer dizer que não esteja tendo doença. Está tendo muita doença. Só os sinais clínicos que estão mascarados. Tá? Questão. Eu vou tentar botar aqui. Será que vai funcionar assim? Vai, né? Existe um aumento de evidências científicas que apontam o tabagismo como um fator de risco. Importante para a periodontite, podendo afetar a prevalência. Acharam lá, gente? Extensão e gravidade da doença. Em relação aos efeitos do tabagismo, referente à etiologia e patogênese da doença, é correto afirmar que há um. O que aumenta e o que diminui, crianças? Botei aí a seta subindo, a seta descendo. Tá? Aumento nos níveis de PG, de prostaglandina, fator de necrose tumoral. Porque a temperatura acontece o quê? Diminui. A colagenase e elastase? Aumenta, não está lá? Não está na setinha de vocês? E os níveis de patógenos periodontais em bolsas profundas? A desgraça só aumenta. A desgraça só aumenta. Eu faço pensar assim, tá? Não precisa decorar fator de necrose tumoral. A desgraça só aumenta. Muito bom. Foi? Desculpa, foi? Fatores psicossomáticos. Brincadeira, psicossomáticos. Aí tem aí o estresse, primeiro deles. Tá? O que acontece com o estresse? Modificação do comportamento dos pacientes.
Eu não diria nem tanto estresse, acho que negligenciar a higiene está mais relacionado à depressão, eu acho. Tá? Vai estar dentro de fator psicossomático. Isso acontece pra caramba, né, gente? Assim, cada vez a gente está vendo mais paciente com depressão e, na verdade, quando ele consegue ir ao dentista, ele está dando aquele suspirinho e saindo dessa depressão muito intensa. Então, assim, se a pessoa não consegue sair de casa, você pode achar que essa pessoa foi capaz de fazer controle de placa? Nem pensar, tá? Então, oi? Que a pessoa quer se matar, Quanto mais escovar o dente, exatamente. Quer se matar, imagina escovar o dente, né? Então, você tem uma modificação no comportamento. Então, negligencia a higiene, ou intensifica, ou inicia o hábito de fumar, tá? Então, a gente tem uma correlação com a quantidade de placa. A correlação com a quantidade de placa, ela não é aceita universalmente. Então, tem quem fale sobre essa questão de negligenciar, mas nem todos os autores concordam com isso, tá? Agora, uma coisa que a gente sabe, existe liberação por parte das glândulas suprarrenais de quê? Cortisol, tá? Cortisol, ele exerce potentes efeitos inibitórios sobre a reação inflamatória. Então, quem está com nível de cortisol alto não responde bem à inflamação, tá? E paciente que está estressado, normalmente está com um nível alto de cortisol. Deixa eu ler de novo. Liberação por parte das glândulas suprarrenais do cortisol, que exerce potentes efeitos inibitórios sobre reações inflamatórias e imunológicas, por redução do número de linfócitos e monócitos e inibição de quimiotaxia, tá? Então, fator psicossomático. A gente tem o quê? Aumento de cortisol, tá? Que estava relacionado o quê? Com a tua defesa, com a parte inflamatória, né? Inibe, né, essa defesa. Mais um pouquinho aí de fator psicossomático. É uma redução da secreção de citocina pró-inflamatória. Por outro lado, liberação de epinefrina e norepinefrina exerce mecanismo oposto. Estimula a liberação de quê? De prostaglandina e enzima proteolítica, que pode provocar indiretamente destruição periodontal, destruição tecidual. Também foram encontradas evidências de alterações da microbiota em período de depressão, como, por exemplo, aumento de anticorpos para Tonarella forsythis. Tá? O pessoal pesquisa muito, mas é que é muito difícil você conseguir isolar e fazer trabalho científico, né? Tirar as variáveis todas, mas, sem dúvida, tem influência. Outra questãozinha também, não sei nem se a volta cair, mas é sempre bom lembrar desse trio ternura, tá? Medicamentos podem causar o aumento gengival. Lembra daquela foto da hiperplasia gengival? Como uma reação exacerbada à placa. Então, quais os medicamentos que a gente não pode esquecer? Fenitoína, tá? Que é um anticonvulsivante. Ciclosporina, que é imunossupressivo, quer dizer, o paciente que faz transplante, né? E nifedipina ou bloqueadores dos canais de cálcio, que são os antihipertensivos. Tá? Então, esses aqui são os medicamentos relacionados com hiperplasia gengival, tá? Deficiências de polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Leva a periodontite agressiva, tá? Quer dizer, aquele papo que a gente bateu que foi muito bom. A gente já entendeu o que é o paciente com gengivite, né? Que é todo mundo. Já entendeu como que alguns podem se tornar pacientes de periodontite crônica. E quando a gente fala de periodontite agressiva, tem que lembrar disso aqui, ó. Tá? Deficiência de polimorfonucleares. Ocorre diminuição de quimiotaxia, redução de fagocitose. Estas alterações podem ser de origem hereditária ou induzidas de forma direta ou indireta por toxina e enzima microbiana. Então, quer dizer, e às vezes os dois combinados, né? O paciente já tem geneticamente aquilo e o micro-organismo também estimulou isso aí. Diversas síndromes também estão associadas, como síndrome de Papillon-Lefèvre, Chidiac-Gash, deficiência na adesão de leucócitos. Ok? Questão para acordar. Da Marinha. Que mecanismo induzido pelo estresse afeta a patogenia da doença periodontal através das alterações do sistema imune? Cortisol. Foi? Tá? Então, falou do estresse. Lembrou do cortisol. Oi? A hiperplasia gengival pode ocorrer como efeito colateral para medicações sistêmicas. Qual das medicações abaixo pode apresentar esse efeito colateral? Ciclosporina.
Então, nessa primeira parte, a gente viu o quê? A gente viu doenças sistêmicas, né, fatores de risco influenciando na doença periodontal. Agora a gente vai falar um pouquinho da doença periodontal afetando, afetando outras situações clínicas, né, outras condições sistêmicas. Tá? Então, influência das doenças periodontais sobre as condições sistêmicas. Estudos recentes têm fornecido fortes indícios de que a doença periodontal pode atuar como fator de risco. Agora, a doença periodontal é fator de risco para a saúde geral do indivíduo. Ok? Alteração cardiovascular. A doença periodontal estimula a célula do hospedeiro, quer dizer, monócitos, a secretar citocina inflamatória, que juntamente com aquelas locais do periodonto, podem induzir algumas situações como agregação plaquetária, acúmulo de células gordurosas na parede dos vasos, tá? Aquelas placas de arteroma, né? Um outro evento importante está relacionado ao quê? A bacteremia. Isso aí é alguma coisa que a gente tem que lembrar, não é isso? Fazer profilaxia antibiótica, lembra dessa história? Então, um outro evento importante está relacionado à bacteremia, presente nos procedimentos comuns da prática odontológica. Bactérias da cavidade oral poderiam invadir a corrente sanguínea e levar a uma endocardite bacteriana, tá? A gente tem que lembrar que o fluxo sanguíneo é um só, não é isso? O sangue que está na área, na boca, nos dentes, ele não vai percorrer o restante do corpo? Vai. Então, assim, é óbvio, a gente sabe, mas eu acho que a gente tem que assumir isso. Inclusive, quando vem notícias, né? Ah, você viu o modelo que morreu, um negócio na cabeça? Não teve um tempinho atrás, essa coisa de um... Hã? Quê? Que... Não, mas antes teve uma que morreu. Não teve ninguém que morreu? Só ficou internada? Ah, coitada, matei a menina, gente. Ficou quase morreu. Quase morreu, mas ela quase morreu. Hã? Quase morreu. Ficou mó tempão pra se recuperar. Pois é, aí fica assim... Sabendo então que você é dentista, vai ser... Você viu? Ela tá internada no CTI. Por causa de quê? De um dente. Eu conheço um que morreu quando arrancou. Gente, mas não tem que ter surpresa, não. Quando falam comigo, eu falo, normal, né? Ué, você acha que o sangue vai ficar só aqui? Ô, eu vou ficar só aqui, eu não vou levar bactéria para outro lugar, não. Para na cabeça, pode parar no coração, pode parar em um monte de outro lugar. Por que não vai parar? Oi? Nem assim desvaloriza. Não, mas assim, eu acho que é uma postura também do profissional, gente. Entendeu? Eu acho que o profissional, a gente tem que ter assumir esse estado. Sim, eu sou dentista. E assim, você pode morrer se você não vier no meu consultório. Não dá... Ué, por que não, gente? Por que quando a notícia não é mas, entendeu? A gente não pode se... Mas o contrário todo mundo entende, né? Assim, tomei antibiótico, minha unha encravada melhorou. Claro que vai melhorar. Não vai melhorar? Por quê? O antibiótico correu aonde? O corpo inteiro. Por que a bactéria não vai correr o corpo inteiro? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender isso e tem que passar isso para o paciente com maior tranquilidade e segurança. Entendeu? Meu amigo. A bactéria vai lá parar no seu coração. Vai. Vai sim. No meu coração no seu coração. Fica lá no seu coração. Entendeu? Que exagero. Claro que ninguém vai voltar à época da infecção focal. Né? Teve uma época que era infecção focal, que aí era outra história. Tudo é da boca, arranca o dente de todo mundo, vai para a escola, arranca dente de criança, atleta tinha que arrancar um monte de dente que talvez pudesse estar dando algum problema. Isso é o contrário, isso é o outro extremo, achar que todos os males do mundo vão vir porque você está com um problema na boca. Né? Então a gente tem que encontrar o caminho do meio, a gente tem que encontrar aqui. A saúde é do corpo inteiro. Né? Infecções pulmonares, essa parte de CTI, gente, pelo amor de Deus. Você chega no CTI, tem nutricionista? Tem. Tem fisioterapeuta? Tem. Tem o que mais? Tem fono? Tem. Tem o terapeuta ocupacional? Tem. Dentista? Mas ele não está comendo, não escova o dente. Mas não é. Até pra gente, fala assim, né? Oi? Não entendi. O médico não aceita muito dentista dentro da... Porque não se impõe, gente. É uma questão... mas aí que tá, gente. Olha só, eu acho que... Eu dou esse exemplo, eu acho que é um dos melhores exemplos. Dentro da medicina, tem uma classe que eu tiro meu chapéu, que é anestesista. Tá? Por dois grandes motivos. Primeiro,
são bestas, são semideuses, mas eles sabem fazer. Sabe por quê? Eles estão no plano? Nunca. Qualquer cirurgia que você faça, o check-in está ali separado para eles, não tá? Eu tenho 42, 40, sei lá, nem sei. Eu tô com mania de falar 43, 42, enfim. Eu tenho 40 anos, deixa eu arredondar. E sempre foi assim. Alguém já pagou anestesista em plano? Não. E mais, eu tive 2 filhas de cesárea. Meu marido ficou nas 2 cirurgias, mas não na hora da anestesia. Eles fizeram de uma maneira que, quando eu vi, tiraram ele da sala. Entendeu? Naquele oba-oba. A Raquel vira assim de lado. Aí comecei, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cadê ele? Porque na hora que eu virei de lado, eu precisava apertar a mão de alguém, gente. Aquele troço dói. Aquele troço dói. Entrando aqui, você fica pensando, vai ficar aleijado, meu Deus do céu, vai ter filho, a perna vai funcionar. Eu tive que apertar a mão. Numa filha, eu apertei a mão do cara que tirou o sangue lá do cordão umbilical. Uma mulher, nunca tinha visto. Falei, peraí, minha filha, tem que te apertar. E depois eu apertei meu próprio médico. Meu médico tinha intimidade comigo. Minha filha, você meteu um em mim, minha mulher vai... Falei, cadê meu marido? Não estava lá. Assistiu o parto inteiro. O que eu penso? Que os olhos não veem. Abafou o caso, não é? E quantos erros você tem relacionado à anestesia? E depois de conversando com outras pessoas, aí uma amiga, meu marido ficou, mas ele é médico. Entendeu? Não estou falando mal de anestesista não, gente, pelo amor de Deus. Acho que é o contrário, acho que a gente tem que aprender a se valorizar, a gente tem que aprender a se proteger. Mas não, é um falando mal do outro, detonando o outro. Tá? Então, acho que tem que mudar a mentalidade. Então, tem que estar no CTI. Tá com alguém internado? Dá licença, sou dentista. O que você vai fazer? Eu vim fazer a higiene oral do paciente. Você não está com medo, mas biofilme forma, meu amor. Vamos lá. Tá com formação de biofilme, dá licença. Tá com formação de biofilme, olha esse cano, minha amiga. Já viu como é que tá esse respirador? Aqui, não vai ficar bom nunca, meu amor. Tá com pneumonia? Tá com pneumonia? Tá muito antibiótico. Antibiótico de última geração, custa... Limpa a boca da criatura, que não vai bichinho lá para pulmão. É ou não é? Porque é isso, gente. A gente tentou, eu já tive no CTI. A gente agora vai mudar o antibiótico, porque agora a gente precisa de um antibiótico de espectro. Cada vez que você vai no espectro, que não vai ter mais se o negócio é mecânico, se é você reduzir. Passa ali, dá uma limpadinha. Pega uma gase assim, com a clorexidina, faz assim, joga fora, craca. E o alívio, o bem-estar, o cara tá ali no CTI. Enfim, gente, eu sou uma apaixonada, desculpa, tem um parêntese enorme. Geralmente a higiene oral de pacientes internados em centro de terapia intensiva é ruim, péssima, horrorosa, deixada de lado. E a placa bacteriana abriga micro-organismos gram-negativos que têm grande potencial de patógenos respiratórios. A infecção pulmonar pode ser causada por micro-organismos anaeróbios e microaerófilos, como AA, Equinella, Prevotella. Dessa forma, a cavidade bucal pode servir como um reservatório. Tá? É um piscinão que depois é só entrar que a casa é sua. Não é isso? Cavidade bucal pode servir como reservatório de patógeno. Existe uma associação entre má higiene oral e alterações pulmonares. Fiquem surpresos. Existe uma associação entre má higiene e alteração pulmonar. Além disso, o risco de alteração pulmonar é proporcional à deficiência de higiene oral. Então, quer dizer, tem que fazer trabalho científico. Quer dizer, é bom fazer trabalho científico, tem que fazer. Depois que a gente faz, realmente a gente fica na... mas é óbvio, tal. Mas é tão difícil imaginar que aquilo ali, o paciente vai aspirar aquilo. Não é. Tá? Então, vamos lembrar dessa história aí. Tá? CTI, infecção pulmonar, blá, 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 blá. Parto prematuro. Doença periodontal resulta em um risco de 7,5 mais chance de desenvolver parto prematuro. É alto para burro. Tá? Só que é difícil fazer trabalho com grávida, né? Porque você tem um monte de variável. Infecção, como fala, urinária, paciente é novinha, tem várias coisas. Fica difícil você falar que foi por causa da doença periodontal. Mas essa associação pode ser explicada com base nos eventos inflamatórios e infecciosos do fluido das membranas amnióticas. A microbiota da doença periodontal libera endotoxina e enzima, estimulando a liberação de citocina pró-inflamatória. Beleza? Quer dizer, liberou, né? Quando você está com a doença periodontal acontecendo ali, infecção, o que vai acontecer com o corpo? Começa a liberar citocina pró-inflamatória. O que acontece a nível uterino? Contração uterina. Mais um pouquinho. O fluido gengival de mulheres que tiveram parto prematuro tinha uma quantidade acentuada de prostaglandina, quando comparada com mulheres que tiveram bebê de peso normal. Essas mulheres também tinham maior severidade da doença e placa subgengival com maior prevalência de bactérias periodontopatógenas. Quem?
periodontopatogênicas, desculpa, a A. p. gengivalis e bacterioses forçatis. Entretanto, mais estudos são necessários para a compreensão desta relação. Não dá para afirmar tanto, tá? Hoje em dia tem um obstetra que já encaminha. Não é lindo? Eu tenho umas 3 pacientes com obstetra que mandam no dentista. Olha que lindo. Obstetra encaminhando. Hã? Eu também já tive. Hã? Como é que é? Não. Já tem gente se tocando. Que nem endócrino, já tem... Tem uma galera que é isso, acha que é semideus, que não conseguiu ver essa relação. Mas tem outros... Eu trabalhei no HFAG e uma das grandes alegrias que eu tive foi... Primeiro, quando a gente entrou no CTI, foi maravilhoso, mas eu lembro de um coronel ortopedista chegando lá no nosso departamento, falando, eu preciso colocar esse paciente em cirurgia, mas o exame de sangue dele ainda não está adequado. Vocês têm como atender ele para mim? Fazer. Então, assim, isso para mim é a diferença de médicos para médicos, entendeu? Então, e realmente tinha. Quando você fez a panorâmica, estava lá uma lesão periapical, fez a raspagem, fez a endo, deu um tempo, repetiu o exame de sangue, pronto. O paciente está em condições de entrar no centro de fazer a cirurgia. Né? Então, acho que já está acontecendo um movimento, entendeu? Acho que já tem obstetra encaminhando. Até porque, como a gente chama quando é grávida? Pré-natal. O pré-natal, ele é um pacote, né? Então, ela vai, olha, você tem que ir não sei quem, não sei quem, não sei quem lá. Então, tem um rol ali que você já encaminha o paciente. Agora, endócrino, eu acho que é outra coisa que tem que ser para ontem, assim, endocrinologista. Não aceitava, né? Vai mexer no tubo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí foi feito estudo do chefe da bucomaxilar e ele colocou no hospital para os médicos ver que teve uma diferença do antes e depois. Pois é. O paciente ficou pelo nível. E assim, eu acho que o problema não é nem só médico-dentista, tá? Eu acho até que os profissionais tinham que se entender um pouco mais, porque tá ali o paciente, entra vem o médico, aí vem o fisioterapeuta, faz outra coisa, aí vem o nutricionista, faz outra coisa. Então assim, eu acho que aquele pool, né, aquela reunião que eles fazem, eu acho que isso aí tinha que fechar mais todos esses profissionais, entendeu? Mas acho que a gente está no caminho, né? Marinheiras, navegar é preciso? Sim, navegar é preciso. A gente vai para a última parte, então vou dar um intervalinho para a gente dar uma respirada. A última parte é classificação, aí a gente classifica e finaliza, tá bom?